Gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 2. Mais uma vez, vamos estar falando sobre o derramamento do Espírito Santo, que é algo fundamental para a igreja. Todo cristão tem que anelar receber esse revestimento de poder, mesmo porque nós sabemos que isso foi uma promessa que Deus nos fez, e Ele tem cumprido essa promessa para aqueles que buscam, para aqueles que esperam. Então, deseje ser revestido do Espírito Santo. Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Soberano Deus, Pai glorioso, louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Pai, porque tem nos concedido a oportunidade de estarmos em comunhão, adorando o Teu santo nome. Deus, que a nossa adoração, Senhor, tenha sido agradável a Ti, ó Pai amado. Que os nossos louvores tenham alcançado o Teu trono da graça como aroma suave às Tuas narinas, ó Pai Santo. E que Tu tenhas se manifestado no nosso meio, Senhor, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo revestimento, fortalecimento, enfim, Senhor, agindo em nosso meio conforme Te apraz, ó Deus. Pai Santo, queremos ouvir a Tua voz, Senhor amado, e Te pedimos, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos dar o entendimento necessário para compreendermos a Tua santa e inerrante palavra, Senhor. Que dela não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Que permaneçamos firmes, Senhor Santo, buscando através da Tua palavra, Pai, conhecer a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Revela-se, Senhor amado, a nós por meio da Tua palavra, Senhor. E repreendemos, ó Senhor, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus, todo espírito que rouba a atenção no momento da palavra, todo espírito que planta em nossos ouvidos dúvidas quanto ao cumprimento e à veracidade da Tua palavra, Senhor Santo. Deus, fala conosco em o nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. E pode ir assentando, dando glórias a Deus, exaltando ao nome desse Deus eterno e maravilhoso, que é fiel para cumprir com as suas promessas. Conforme está escrito no livro do profeta Joel, Deus prometeu o derramar do Espírito Santo nos últimos dias. E esta promessa, ela começou a ser cumprida, ela não se cumpriu, irmãos, ela está em cumprimento, porque ainda hoje Deus derrama do Espírito Santo sobre a vida daqueles que buscam fazer a sua vontade, daqueles que buscam seguir a Ele, daqueles que buscam obedecer a sua palavra. Então, esta profecia, ela é dos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, nos quais o Espírito Santo tem sido derramado sobre a igreja. Pentecostes era uma das 3 festas anuais mais importantes para os judeus, e ela era celebrada no 50º dia após a Páscoa. O seu objetivo era agradecer a Deus pelo recebimento da lei no Monte Sinai e pelas colheitas de grãos que aconteciam 7 semanas após o plantio.
E Deus, irmãos, Ele escolheu exatamente esse período do Pentecostes para cumprir a sua promessa de derramar o Espírito Santo. A partir dessa data, uma nova etapa foi inaugurada para a igreja do Senhor. A partir desta data, homens começaram a receber este poder que Deus já havia prometido derramar sobre toda a carne, dando dons aos homens. E nesta ocasião, quando a igreja estava reunida em Jerusalém, obedecendo ao que Cristo houvera determinado para a igreja, no dia de Pentecostes, reunidos eles numa casa, a casa foi invadida por um som como de um vento impetuoso, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, e puderam contemplar línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas. Nesta ocasião, eles estavam falando em línguas que não era sua língua natural, porque o objetivo de Deus nesse episódio era que todos em Jerusalém pudessem ouvir das grandezas que Deus havia operado, e principalmente do envio do seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da terra. Então, pessoas que não falavam em outros idiomas começaram a falar para que os ouvintes de outras nações pudessem entender aquilo que eles estavam falando. O batismo com o Espírito Santo, ele capacitou cada um daqueles homens a enfrentar intensos desafios, entre os quais humilhações, escárnios, prisões, apedrejamentos, maus tratos, e tudo isso por causa do nome do Senhor Jesus. Se nós formos fazer uma busca na história da igreja, e principalmente na história dos apóstolos, daqueles que foram escolhidos por Jesus para segui-lo durante o seu ministério, e pós o seu ministério a pregoar a palavra de Deus, o evangelho da salvação, nós vamos ver que todos eles morreram, com exceção de João, de forma terrível. Alguns foram decapitados, outros foram partidos ao meio, enforcados, pendurados em cruzes, decapitados. Só João que não experimentou a morte dessa forma, mas por outro lado ficou anos preso numa prisão, onde ele teve a oportunidade de receber a revelação e escrever o livro do Apocalipse na ilha de Pátimos, que era uma ilha-prisão. Então, todos esses homens, eles sofreram perseguições por causa do nome de Cristo. Todos eles tiveram que deixar a comodidade dos seus lares e partirem fugindo, mas enquanto fugiam, enquanto iam de região a região, nunca deixaram de anunciar a palavra de Deus. E era necessário que eles recebessem essa capacitação, que era o batismo no Espírito Santo. Batismo que nós comumente chamamos de batismo de fogo. Por que fogo, irmãos? Porque o fogo purifica. Então era necessário que aqueles homens fossem purificados pelo próprio Espírito Santo de Deus, para iniciar assim a missão que Cristo dera à igreja, que é pregar o evangelho com poder, com autoridade, com ousadia. Nós vamos olhar, queridos irmãos, que no Velho Testamento nós não vamos ouvir falar de expulsão, né, de demônios. Nós não vamos ver ninguém repreendendo um demônio, expulsando um demônio. Isso começa a partir do ministério de Cristo. E era essa capacitação que a igreja necessitava, irmãos, para curar enfermos, para libertar cativos,
para expulsar demônios. Então era necessário que a igreja se submetesse à vontade de Cristo e recebesse o cumprimento dessa promessa, que era o derramar do Espírito Santo de Deus. Todo crente tem que desejar esse derramar do Espírito, mais do que desejamos qualquer outra coisa, irmãos. E, infelizmente, nós não vemos mais tanto busca pelo batismo no Espírito Santo. Nós vemos campanhas de prosperidade, e quando se fala em prosperidade, as igrejas lotam. As pessoas são capazes de fazer qualquer sacrifício para alcançar a prosperidade tão anunciada e tão prometida. Mas quando se fala em receber poder do Espírito Santo, que é algo que é fundamental para o cristão, nós vamos ver que muitos poucos buscam esse revestimento, esse poder. E nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Precisamos muito deste poder, desse revestimento, para, assim como a igreja primitiva, enfrentar, irmãos, as lutas diárias, as perseguições, os escárnios. Porque sem o Espírito Santo de Deus, sem esse revestimento, nós vamos sucumbir às tentações, nós vamos sucumbir às perseguições e nós não avançaremos. Então é necessário receber o Espírito Santo e principalmente recebê-lo para que possamos anunciar o Evangelho como ele deve ser anunciado, irmãos. Quando Cristo chama os discípulos e manda eles anunciar o Evangelho, ele fala aos seus discípulos que vão proclamar que é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é: curai os enfermos, expulsai os demônios, trazei vida aos mortos. E como nós vamos fazer isso se não formos revestidos do Espírito Santo de Deus? Como iremos curar os enfermos sem o dom de cura que é dado através do Espírito Santo? Como vamos trazer vida aos mortos? E nós estamos falando aqui dos mortos espirituais, daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Como vamos trazer vida a essas pessoas se nós não temos em nós esta vida? Porque essa vida é o Espírito Santo de Deus em nós. E nós precisamos receber esse revestimento. O vento e o fogo são símbolos da presença de Deus e do próprio Espírito Santo, que purifica e santifica aqueles que creem. O vento, ele é invisível, ninguém viu. Ninguém pode dizer que viu o Espírito Santo, ou o vento. Pode até colocá-lo num saco, né, como nós costumamos soprar e fechar e deixar, mas ver, ninguém vê. Mas sentimos o vento. Da mesma forma, o Espírito Santo, nós não o vemos, mas nós sentimos, porque ele é real. Em algumas ocasiões, o Espírito Santo, ele é materializado, nos é apresentado como uma pomba, como sendo o seu símbolo. No batismo de Jesus nós vimos isso, descrito nos evangelhos, que quando ele recebe o Espírito Santo, ele vem em forma corpórea de uma pomba. Mas no natural, nós não veremos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a palavra já diz, é Espírito. Mas nós podemos senti-lo, porque ele é real. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. E nós precisamos ser revestidos por essa pessoa da Trindade. A vida que nós precisamos anunciar às pessoas, irmãos, é esta vida pautada no Espírito Santo de Deus. Uma vida de luta, sim, mas de vitórias. Uma vida de enfrentamentos, mas não estamos sós,
porque o próprio Jesus Cristo prometeu que quando ele fosse assunto aos pais, ele enviaria o outro Consolador. E o outro Consolador é ninguém menos do que o Espírito Santo de Deus, aquele que está conosco todos os dias. E nós somos revestidos por esse Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus possui o fogo de Deus dentro dela, ou seja, possui poder conferido por ele para testemunhar a sua palavra, para curar e libertar os oprimidos pelo diabo. O Senhor concede dons para realizarmos a sua obra neste mundo. É por isso que Deus derrama dons na igreja, para que a sua obra seja feita aqui na terra, com poder, com unção, com ousadia, irmãos. Deus não dá dons ao homem para engrandecer o homem. Deus não dá dons ao homem para que ele se ache melhor do que outro. Deus dá dons ao homem para que ele use em prol da sua própria obra. E nós precisamos entender isso, queridos. O Senhor, ele nos concede esses dons para realizarmos a sua obra. Não é porque merecemos, não é porque somos mais santos do que A do que B, não. É para o crescimento da sua obra. Por isso que os dons são derramados. O derramamento do Espírito Santo, ele foi marcado por um fenômeno sobrenatural das línguas estranhas. No Pentecostes, aqueles homens, irmãos, eram judeus. Eles não falavam línguas de outras nações, mas quando nós vamos ver a narrativa, lá em Atos, nós vamos ver que pessoas de outras nacionalidades estavam entendendo aquilo que aqueles homens estavam falando. Mas nós também conhecemos o dom de línguas, que é línguas estranhas, como as pessoas costumam chamar, línguas estranhas. Eu costumo dizer que são línguas do céu. Não são línguas conhecidas humanamente, mas são línguas vindas do trono de Deus. Então, são estranhas porque ninguém nunca ouviu, ninguém sabe que idioma é, ninguém sabe falar aquele idioma, mas são línguas vindas do trono de Deus. Quando vocês tiverem oportunidade, vocês meditam em 1 Coríntios capítulo 14, que vocês vão entender um pouco mais a respeito dessas línguas. E é importante dizer que os discípulos, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo lá em Pentecostes, eles não ficaram fora de si, eles não entraram em transe, como a gente costuma ver em algumas ocasiões, né, que as pessoas supostamente recebem o Espírito Santo e entram em transe, e depois não lembram o que foi que fez, não lembram o que falou. Não existe isso. As nossas faculdades mentais, elas continuam perfeitas, intactas. Nós sabemos o que está acontecendo ao nosso redor, nós estamos cientes de tudo, mas estamos tomados pelo Espírito Santo de Deus. Falamos em línguas, profetizamos, revelamos, mas tudo isso com as nossas faculdades mentais intactas. Ninguém entra em transe. Então, a gente precisa deixar isso bem claro. No instante que a pessoa é tomada pela presença de Deus, um imenso gozo inunda o seu ser. Você sente uma alegria, irmão, incomum, um prazer que você não sabe de onde vem. Você sente algo que você nunca experimentou antes. É um gozo infindo quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Então, como é que eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? Eu tenho que falar línguas, eu tenho que profetizar, eu tenho que revelar, eu tenho que ter alguma visão. O Espírito Santo vai testificar dentro de você, através desse gozo que você vai sentir. Porque nós precisamos entender que são vários dons. O dom de línguas é o dom que mais se evidencia, porque é o que é mais visto, né? Não é palpável, né? Mas é audível, é o que mais nós vemos manifestar, é o dom de línguas, mas são diversos dons
que no batismo com o Espírito Santo você pode receber. Mas não, o que eu quero deixar claro é o seguinte: não importa o dom, o importante é que você seja batizado no Espírito Santo, é que você receba esse poder. E diga-se de passagem, você pode receber mais de um dom. Nós vamos ver Paulo falando a respeito disso. Então você pode receber mais de um, mas o importante é que você seja batizado no Espírito Santo. Deixar bem claro isso. E que você utilize esse dom que você recebeu em prol do crescimento da igreja, porque não adianta nada você ser batizado no Espírito Santo e guardar aquilo para você. Você tem que usar, porque o dom é derramado para o crescimento da igreja. Então você precisa lançar mão desse dom que Deus te deu e usá-lo em prol da igreja. Jesus, ele já tinha prometido, irmãos, que aqueles que crerem nele, crerem em seu nome, além de expulsar demônios, falariam novas línguas, como ele fala lá em em Marcos, capítulo 16, versículo 17, dizendo: e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. As línguas que costumam chamar de línguas estranhas, né? As línguas dos céus, as línguas celestiais, as línguas que não são faladas aqui na terra, são essas novas línguas que Jesus prometeu dar àqueles que crerem nele. Mas pode acontecer também de você falar num idioma que você nunca falou antes, mas num idioma terreno. Pode acontecer de você estar falando aqui, ter algum alemão no meio de nós, e você falar em alemão, para que aquela pessoa possa ouvir falar das grandezas de Deus. Nós já conhecemos casos que aconteceu dessa forma, de pessoas que não falar nenhum outro idioma, a não ser o seu idioma natal, de repente começar a falar em outro idioma e ter uma pessoa daquele idioma no meio da igreja e entender tudo o que ele estava falando pela capacitação do Espírito Santo. E depois aquela pessoa nunca mais falou, não sabe nem que idioma é aquele que ele estava falando, mas também o Espírito Santo pode usar dessa forma. Então essas novas línguas podem ser uma língua terrena que você não conheça, como pode também ser as línguas dos céus, as línguas dos anjos. Nós temos também a promessa de recebermos o Espírito Santo como revestimento de poder. O próprio Jesus, lá em Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, nos diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. A promessa do meu Pai. O Espírito Santo é a promessa do Pai, àqueles que creem, e a herança que o Senhor Jesus Cristo deixou aos seus servos. Esta foi a promessa da qual Jesus Cristo falou, a promessa de meu Pai, é o Espírito Santo, que Ele prometeu derramar sobre todos aqueles que creem. Você crê? Então você está apto a receber esse poder, a receber este derramamento, a experimentar o cumprimento dessa palavra. No entanto, nós precisamos notar que para tomar posse, os 11 discípulos do Messias precisaram obedecer à risca a recomendação do Senhor, que foi a qual? Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém significa crer plenamente na promessa e se submeter ao sacrifício de enfrentar as perseguições que ocorriam ali. A igreja estava sendo perseguida, irmãos. Nós precisamos entender isso. Cristo é morto e ressuscita e anda durante 40 dias aqui na terra, consolidando todo o ensinamento e provando para as pessoas tudo que ele havia falado a respeito dele, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. A partir de então, a igreja sofre uma perseguição terrível. E o que é que Jesus faz? Manda fugir? Não, diz só: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, mesmo em meio à perseguição, eles decidiram obedecer ao comando de Jesus.
e ficaram em Jerusalém até que a promessa foi cumprida. Então essas pessoas, eles acreditavam naquilo que Jesus Cristo havia prometido para eles. E ficaram de que forma? Nós vamos ver no texto, irmãos, que eles ficavam em oração. Crente que não ora não é batizado no Espírito Santo. Quem não tem o costume de orar, não vai receber o batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo vem através de oração, irmãos. É no momento da oração, no momento que você está falando com Deus, no momento que você está buscando, que você é tomado pelo Espírito Santo e você é batizado por Ele. Durante o dia em que eles esperavam, eles ficavam orando e meditando nas Escrituras e mantinham saudável convívio entre eles. Estavam entre irmãos, conviviam entre si, ou seja, congregavam, irmãos, andavam juntos. E nós precisamos congregar, nós precisamos estar reunidos em o nome de Jesus. Às vezes, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos 12 e 14, a gente vai encontrar a base para isso que eu estou falando, porque o texto nos diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entretanto subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos eles perseveravam. Perseveravam em quê? Em oração, irmãos, e súplicas. Não estavam reunidos falando da vida dos outros. Não estavam reunidos falando de igreja A, de igreja B. Não estavam reunidos falando de político C, político D. Estavam reunidos em orações e súplicas, buscando serem revestidos do poder. E enquanto eles não fossem batizados com o Espírito Santo, como eles poderiam conhecer a vontade divina para executar a sua obra, se eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus? Então era necessário, irmãos, receber esse Espírito Santo para ter autoridade para arrancar as pessoas das garras de Satanás. Nós precisamos receber o batismo com o Espírito Santo, porque esse batismo com o Espírito Santo nos dá autoridade sobre as vidas que estão nas garras de Satanás. E por isso precisamos ser revestidos desse poder. E quem deseja ser revestido pelo mesmo poder que revestiu os discípulos, deve fazer o que eles fizeram: obedecer a palavra e pagar o preço da renúncia pessoal. É negar a si mesmo, é não se importar, irmãos, é não buscar os seus próprios interesses, é esvaziar-se de si mesmo, é negar a sua vontade e buscar ganhar almas. Precisamos ganhar almas. Nós vamos encontrar lá em Romanos, capítulo de número 15, versículos 17 e 19, Paulo dizendo o seguinte, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, como ministro de Cristo, na sua missão de conduzir os gentios à salvação, ele procurou prepará-los como uma oferta ao Senhor. A oferta que Paulo tinha para oferecer ao Senhor, sabe qual era? Ganhar os gentios. A nossa oferta, que nós precisamos oferecer a Deus, é ganhar almas, irmãos. E para isso, nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo. Crente tem que ganhar almas, irmãos.
E como é que nós vamos ganhar? Sendo revestidos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo para ganhar a sua família para Cristo, para ganhar os seus colegas de escola, de trabalho, para ganhar os seus vizinhos. Você precisa ser revestido deste poder. E para isso, irmãos, nós precisamos abdicar do pecado, irmãos. Buscar a santificação. Sermos santos porque o Espírito é santo. E ele não vai habitar em alguém que é imundo. O santo liga-se com o santo, irmãos. E nós precisamos andar em espírito para vencer a concupiscência da carne. Sem o Espírito Santo a gente não consegue vencer. Olha o exemplo de Jesus. Jesus foi levado pelo próprio Espírito para ser tentado no deserto. Não é assim que está escrito? Mas ele não foi antes de ser batizado no Espírito Santo. Ele foi depois que recebeu. Apesar dele ser Jesus, apesar dele ser 100% Deus, mas ele era 100% homem. E como homem, para ir no deserto ser tentado,